Seja bem-vindo ao canal Neto o Curioso, e no vídeo de hoje iremos falar sobre os 10 piores papas da Igreja Católica. Décimo lugar, Alexandre VI, de 1492 a 1503, membro da família Borgia, comprou o título subornando os cardeais. Foi um investimento por todo o seu papado, desviou dinheiro para a família, vendeu posições eclesiásticas, mandou matar hereges para confiscar sua propriedade. Na imaginação popular, ainda hoje Borgia é sinônimo de libertinagem, lenda mais infame e que teria cometido incesto com a própria filha, mas foi patrono das artes. Aceitou em Roma os judeus expulsos da Espanha em 1492. Pelo menos alguma coisa certinha na vida desse cristão, né? Sangue de Cristo. Urbano VI, 1378 a 1379. Seu problema era a falta de diplomacia. Austero e propenso a ataques de fúria, era meio psicopata, tão detestado que os cardeais elegeram um segundo papa. Seu mandato, isso deu início ao cisma do Ocidente, quando o catolicismo teve dois líderes rivais de 1378 a 1417. Isso causou uma guerra civil em Portugal. Facções que apoiavam os papas, diferente da sua solução, foi mandar torturar cardeais que o rejeitaram, reclamando que não ouvia gritos o suficiente. Ele curtiu umas torturas bem doidas. Em oitavo lugar, Leão X, de 1513 a 1521. Na inauguração de seu mandato, ele mandou pintar um menino em ouro e fazê-lo desfilar em Roma, anunciando a nova era dourada. A criança morreu, mas a festa continuou. Esse seria seu crime, a ostentação. Da família Médici, foi criado desde criança para a carreira religiosa e não parece ter passado por muitos escândalos sexuais, mas arruinou os cofres da igreja com sua gastança em arte e arquitetura, o que levou à ideia de cobrar indulgências por dinheiro para absolver os pecados, revoltando certo monge alemão chamado Martim Lutero. O Papa Finório nem se incomodou em defender a igreja do ataque e cristianismo seria dividido até hoje, como conhecemos. Em sétimo lugar, Bonifácio VIII, de 1294 a 1303. Declarou o poder absoluto do pontífice sobre todos os outros governantes com seu exército. Saqueou e queimou a cidade de Palestrina em 1298, fazendo 6.000 mortos. Foi deposto militarmente pelos franceses. Curiosamente, para quem queria o Papa como imperador do mundo, parece que não acreditava em Deus. Segundo os historiadores britânicos, John McCabe, ele teria afirmado diante de bispo, arcebispos e um rei que nunca existiu Jesus, e a história é só água e farinha. Maria não era mais virgem que minha própria mãe, e não existe mais problema em adultério que em esfregar uma mão na outra. Clemente VII, de 1523 a 1534. Outro com tarapo-guerra, membro da família Médici. Maquinações políticas levaram à Guerra da Liga do Cognac, em que franceses e italianos enfrentaram espanhóis e alemães. Em 1527, uma tropa alemã e espanhola se amotinou com a falta de pagamento e rumou para Roma, que foi saqueada, arruinada. Com isso, Clemente seria o maior responsável pelo fim da Renascença italiana. E bicho ruim. Inocêncio IV, de 1243 a 1254. Este não foi condenado por seus contemporâneos, não se envolveu em nenhum escândalo e o que fazer, considerado perfeitamente sensato. Mandou confiscar e queimar todos os talmudes, livros sagrados,
extra-bíblico todos os judeus, mas tentou evitar que eles fossem linchados pela populacho e exigiu que os cruzados não os massacrassem, que naquela época era autorizado massacrar as pessoas em nome da igreja. Mas a parte mais influente de seu legado seria a bula AD Extirpanda de 1252. Ele autorizou e regulamentou o uso de tortura pela Inquisição. A regra era que não podia haver mortes ou amputações e que execuções seriam feitas por autoridades seculares. Essas podiam confiscar propriedades como ressarcimento pelo serviço prestado. Não é difícil imaginar a que isso levou: condenações por heresia, por puro interesse econômico. João 12, 955 a 964. Num sinodo em 1963, recebeu diversas acusações. Teria fornicado, incluindo com sua sobrinha, estrupado peregrinas, castrado um padre, cegado outro, feito brindes aos deuses e ao diabo, convocou um sinodo para declarar a si mesmo inocente e mandou mutilar ou matar seus acusadores. Acabou morto por um marido ciumento. Esse cara era da igreja, ele foi um papa. Tá doido? Estevão VI, de 896 a 897. Para agradar aliados políticos, mandou escarvar o corpo putrefato do seu pré-antecessor, o Papa Formoso, e o pôs num trono para que fosse julgado, no que ficou conhecido como Sínodo do Cadáver. Quem imaginaria que alguém faria isso? Condenado ao corpo, teve os dedos cortados para que todas suas bênçãos fossem consideradas inválidas. Foi enterrado, desenterrado outra vez e atirado no rio Tibre. Julgamento causou escândalo e o Papa foi preso e estrangulado meses depois. Mas também como é que vai julgar a pessoa morta? Me fala. Em segundo lugar, Sérgio III, 904 a 911. Julgado cadáveres não era suficiente para Sérgio, que mandou executar seus dois antecessores, mandou desenterrar outra vez o pobre Formoso, anulou novamente todas as suas decisões e providenciou um túmulo mais honrado para Estevão, que havia morrido em desgraça. Era também um grande festeiro. Seu papado foi o início da pornocracia, o domínio das prostitutas com que os papas se cercavam. Com uma delas, Sérgio teve um filho, que se tornaria o Papa João XI, ausente nessa lista. Felizmente, algum que deu certo. De 1012 a 1046. A razão da pilha de números acima é que Benedito vendeu o papado e se arrependeu. O trono papal foi presente de seu pai, comprou e pressionou cardeais a colocarem ele na fila. Assumiu a primeira vez aos 20 anos, acumulando escândalos, decidiu se casar, ofereceu a cadeira ao padre Giovannini, do custo das suas eleições. Com o casamento não deu certo, voltou a Roma e conquistou a cidade militarmente. Expulso, faria mais uma vez. Foi acusado de assassinatos, estupros, bestialidade, sodomia. A ficha corrige a média dos piores papas do seu tempo. Esse foi um dos piores.